Salve o querido pavilhão das três cores que traduzem tradição, a paz, a esperança e o vigor, unido e forte pelo esporte. Eu sou tricolor. Bom dia, galera! Bom dia, saudações tricolores. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Unidos Já pela Manhã, o seu boletim diário às 5 horas da manhã, para que você já possa acordar, né, já bem informado. Hoje é sábado e você que vai trabalhar, que você possa ir para o trabalho, de repente até me dando aquela carona ao seu lado e ser muito bem informado com as notícias que aconteceram no dia de ontem e a expectativa para o dia de hoje. Dia de clássico, importantíssimo clássico. Então vamos à notícia de ontem, né? No treino de ontem, o Fluminense realizou os últimos ajustes para o clássico contra o Vasco. O Serna, que é o ponto preocupante, sentiu um desconforto na panturrilha e deve ser desfalco, está praticamente fora. Por outro lado, o Facundo Bernal, agora já devidamente regularizado, foi testado no meio de campo, ocupando a vaga do Martinelli. Então, provavelmente, quase certo que ele vai fazer sua estreia e a gente está apostando que ele já vai sair jogando, tá? Ele começa como titular. Então, depois do treino de hoje, a provável escalação deve contar com Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos e Thiago Silva. Pois é, Thiago Santos ainda jogando, apesar de que no decorrer deve entrar o Ignacio. Na lateral esquerda com o Danilo Barbosa. No meio de campo, André e Bernal. Os dois vão estar juntos. E junto com o Ganso. Mas o Nonato ele já está treinando? Sim, ele deve realmente jogar. Mas a gente acredita que quem começa jogando é o Bernal e depois entra o Nonato. E na linha de frente, vamos ter o Arias pela direita, Cauã Elias de centroavante, e na esquerda, em princípio, deve ser o Keno, mas ele pode vir a ser substituído pelo Lima e a gente jogar num 4-4-2. A conferir, o Mano só vai falar realmente faltando 1 hora para o início do jogo, né? Bom, dando continuidade, o Fluminense continua no mercado tentando fechar o elenco. O Emiliano Gonzalez ainda não está descartado, então, inclusive, o Fluminense estaria perto de concluir essa contratação, que deve acontecer no início dessa semana. Então, o Emiliano Gomes ainda não está descartado e deve ser concretizado junto ao Boston River. O outro atacante que o Fluminense está atrás do Colo-Colo, além do Zanata que a gente falou, né, há pouco tempo, o Fluminense também estaria interessado no Damian Pizarro, do Colo-Colo, um jovem atacante de 19 anos. Não sabemos ainda se é uma especulação, né, mas existe essa sondagem do Fluminense, um jovem de 19 anos que se destaca por sua força física e capacidade de finalização. A conferir. Eu acho que essa semana é uma semana bem quente para nível de contratações. Dando continuidade, dentro ainda desse mercado, existe agora, além do interesse do André, um forte interesse do Arias. Chegamos a comentar ontem, né? O André está na mira de grandes clubes da Premier League, como o Fulham, que está liderando essa disputa, apesar de ter ficado um pouco de lado, mas o Liverpool, né, ela entrou pesado e pode ser que, na verdade, o Manchester United entrou no mercado, no processo, e também pode ser um outro destino do André. Existe alguma sondagem do futebol turco, né? Em virtude da necessidade do Fluminense agora ter que arrecadar por ter saído da Copa do Brasil e da muita vontade do André de ir para a Europa, pode ser até que a saída dele seja para o futebol turco, mas a preferência ainda continua sendo a Premier League. Outro que pode estar se transferindo para a Premier League é o John Arias. O John Arias, como a gente começou ontem, ele tem uma sondagem forte do Liverpool. Há quem diga, inclusive, que o Liverpool já mandou uma proposta oficial para o Fluminense. E tem também do Manchester City. O Guardiola não está satisfeito com os jogadores lá e vê que não vai contar com ele, do meio de campo, e vê como possibilidade de ocupar essa vaga o John Arias. Então, o John Arias entrou aí, então, Manchester City e Liverpool atrás do Arias. Então, dificilmente ele vai se manter e a gente deve realmente perder os dois jogadores, e que foi mais ou menos que o Mano Menezes, na sua última coletiva, acabou soltando, né? Uma outra negociação que está acontecendo, e é de saída, que está dando muito o que falar, é a saída do Luan Brito.
né? O Luan Brito está a caminho do Defensor Sporting do Uruguai. Ainda não está certo ainda em que condição que está sendo essa negociação, mas o que está motivando essa negociação para o Defensor é que o Fluminense vê como uma oportunidade do jogador ganhar mais experiência e ter tempo de jogo, já que no atual elenco do Fluminense ele não vai ter chance de jogar. A gente tem muitos jogadores, né? O elenco está recheado e dificilmente ele vai ter minutagem. Então a ideia é que lá no Defensor do Sporting ele tenha mais minutagem e assim ganhar mais experiência. A gente está tentando apurar realmente de que forma está sendo essa negociação, se é uma negociação em definitivo ou apenas um empréstimo para poder dar essa minutagem. E seguindo ainda a notícia de ontem, e a mais impactante que aconteceu no final do dia, né, é o Fred, né? O nosso ídolo Fred não é mais diretor de planejamento do Fluminense. É isso mesmo que vocês ouviram, é uma pena enorme, né? Porque a gente tem um carinho enorme do nosso eterno ídolo, mas ele entregou no final da tarde de ontem o cargo que ele ocupava, e segundo nota oficial do Fluminense, para cuidar de assuntos pessoais. Bom, foi sair essa notícia que saiu eu diria, muita especulação, muita gente falando, dizendo que ele estava abandonando agora que o time está com problema, ou que teve algum desentendimento com o Mário. E aí, gente, é sempre uma preocupação a gente manter a tranquilidade para não tumultuar esse ambiente, porque a gente não sabe o que está acontecendo, efetivamente. O que a gente tem é a informação oficial do Fluminense que ele ia atender assuntos pessoais e estar mais próximo da família. A informação que chegou aos nossos ouvidos, tá, é que ele está indo para poder ajudar e tratar que o problema está na saúde do pai dele. Tá? Então, o pai dele estaria com problema de saúde sério e o Fred vai querer se dedicar a ficar mais próximo do pai e a gente não tem mais informação sobre isso. Então, o afastamento dele não tem briga com o Mário, não teria briga com o elenco, nada disso. Simplesmente para ele poder ficar mais próximo do pai no momento de uma saúde muito debilitada do pai. Essa é a informação que a gente tem. E a gente sabe muito bem como o Fred é muito ligado ao pai, né? Então, vamos aguardar, né? É importante vocês saberem que isso pode estar acontecendo, até mesmo para a gente aguardar o real motivo e não ficar fazendo ilações infundadas, né? Dentro de um contexto que, de repente, é até delicado, por ser a saúde do pai do nosso eterno ídolo. Então, isso serve de alerta, vamos aguardar antes de ficar reclamando, xingando do ídolo, né? Antes de estar criando, de repente, um problema que não existe, né? E a gente não quer um problema nesse momento. Então, eu peço a você, torcedor, para aguardar, ele é o nosso ídolo, e para ver qual é o real motivo. E para você, Fred, se estiver nos assistindo, alguém da equipe estiver assistindo, o que a gente deseja a você, que nessa decisão você tenha força e sabedoria para que possa passar por esse momento muito difícil que se deve estar passando. Não faz sentido você estar abandonando o barco, como alguns dizem, né? No momento que o Fluminense está crescendo, né? E saindo da zona de rebaixamento. Então não faz muito sentido. Então, eu acredito nessa outra versão, né, que chegou a gente, que é um problema de saúde do pai, e você está coberto de razão de parar e lá ficar ao lado do seu pai e cuidar dele. Então, o que a gente deseja para você é muita força, viu, Will? Bom, para hoje, né, agora é 5 horas da manhã, para hoje, o que a gente espera? Né? Hoje o Fluminense vai enfrentar o Vasco em um clássico decisivo no Brasileirão, às 9h30. É um clássico muito importante, porque a gente tem nesse contexto, a gente está fazendo uma disputa direto com o Vasco, né? 6 pontos. A gente se ganhar, encostar no Vasco, o Vasco vai ficar apenas a 1 ponto e vai botar aquela pressão. Né? E logo depois a gente vai pegar o Corinthians também, uma disputa direta. Então, a vitória contra o Vasco é de suma importância e a equipe busca, então, manter essa sequência de vitórias e por isso que vai com o time completo. Existe um risco do gramado? Existe. Eu, sinceramente, preferia que o Thiago Silva fosse poupado, porque não está acostumado a jogar nesse gramado e a pior coisa que a gente quer ver seria o Thiago Silva, que consertou está dando segurança para a nossa defesa, Thiago Silva ter um problema de joelho, que costuma acontecer naquele gramado sintético,
e a gente perder ele para toda a temporada. Então, Mano Menezes, se tiver aí no Vida Torcida, pensa direitinho se vale a pena botar o Thiago Silva. Leva ele para ter aquela força, energia do vestiário, para ele estar ali do seu lado no banco de reserva, mas evita botar ele em campo, para a gente não ter um risco. Acho que não vale a pena. É preferível a gente ter um pouco de dificuldade contra o Vasco do que perder ele para o campeonato inteiro. E a ausência do Serna. A ausência do Serna pode fazer com que o Mano Menezes venha mudar até a tática, como a gente falou em cima, ou o Keno entrando, mantendo os 3 na linha de frente, ou entrando o Lima, e a gente jogando no 4-4-2. Depois desse jogo, é pensar no clássico contra o Grêmio da Libertadores, porque já é terça-feira, galera. Então imagina, o Fluminense vai jogar um clássico com Daronco como juiz, ainda tem que lembrar disso, num gramado de carpete, né, sintético e possivelmente muita chuva. Ou seja, é o que está previsto para o Rio de Janeiro. Ou seja, um gramado muito pesado, perigoso. E logo depois vai enfrentar o Grêmio na terça-feira. Ou seja, não vai dar nem para se recuperar num gramado tão pesado. Mas o fato é que vai ter a preparação para o jogo contra o Grêmio, pelas oitavas da Libertadores, e o tricolor carioca, para garantir um bom resultado fora de casa, é de suma importância. Então deve viajar logo cedo no domingo, e a gente tem que realmente fazer um bom resultado para resolver aqui em casa, e assim a gente conseguir a luta pelo menos por uma das Copas. Ok, galera? Bom, eu quero agradecer a vocês mais uma vez por estar aqui com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal Unido Forte pelo Flu, para que você não possa perder nenhuma atualização. Deixe o seu like, isso é muito importante, porque nos ajuda a continuar crescendo. Compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário com dúvidas ou sugestões para o próximo boletim. Eu prometo que a gente vai ler o comentário e vai trazer aqui para a gente estar colocando. Amanhã, 9h30 da noite, a nossa live de fechamento de fim de semana. E eu vejo vocês no boletim, segunda-feira, às 5h da manhã. Ok, galera? Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.